Boa tarde, somos alunos da Escola Paulo Freire e iremos te entrevistar fazendo algumas perguntas sobre religião. Primeiramente, gostaríamos de saber seu nome completo. Então, meu nome é Anisberto Bonfim da Silva, né? Mas sou conhecido mais por Padre Bonfim, né? É o nome mais fácil. Quando o senhor decidiu seguir essa profissão? Então, eu estava mais ou menos no ensino médio, né? Naquele tempo se chamava segundo grau, não sei. Agora é ensino médio, né? Eu estava, acho que no segundo ano do ensino médio e comecei a me questionar, até os professores perguntavam, né? Quando é que eu ia ser, né? Os colegas o que pensavam em fazer em termos de faculdade, e eu comecei a pensar nessa altura. Eu morava no campo, né? Trabalhava no campo e estudava na cidade. E essa ideia já existia desde pequeno. Meus pais, às vezes meus tios brincavam, né? Dizendo que eu ia ser padre, né? Então eu arrisquei e entrei em contato com o padre lá da minha cidade e me ingressei no seminário, porque a gente, quando vai para o seminário, não é que vai ser padre, a gente vai fazer uma caminhada, né? Fui para o seminário e me tornei padre. Eu sou o Diego e queria saber como foi o início dos seus estudos para se tornar sacerdote. Então, depois do ensino médio, eu terminei o ensino médio e fui para uma cidade de Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, né? Começar aquilo que se chama a filosofia, né? Nós, para sermos padres, precisamos, depois do ensino médio, fazer 2 faculdades ou 2 cursos, que é filosofia, são 3 anos, ou hoje às vezes são 4, e 4 anos de teologia, né? Então eu saí do interior, né, do campo da roça, e fui começar um curso chamado filosofia, né? A dificuldade foi grande, acho que, como acontece com muitos jovens, a gente sai do ensino médio, né? E depois começa um curso universitário, é um mundo novo, né? Novos conceitos, então a dificuldade foi um pouco grande, né? O primeiro ano é mais só para a gente se familiarizar com novos conceitos, né? Novos métodos de estudo, que a gente tem que estudar com mais força, né? Mas foi uma caminhada normal, como acontece com qualquer jovem que sai do ensino médio e vai cursar um ensino superior, né? Há quantos anos o senhor é padre? Há 20 anos. Aqui em Guatemi? Não, aqui em Guatemi eu estou há 3 anos. Eu estive 2 anos, de 2009 a 2011, depois fiquei 1 ano fora, lá em Portugal, e agora voltei em novembro de 2012. Então aqui de Guatemi, mais ou menos 3 anos e meio que eu estou aqui trabalhando, né? Sim, o senhor sofreu algum preconceito, assim, a tomar essa atitude de ser padre? Assim, às vezes de alguma maneira de brincadeira, assim, mas essencialmente não, né? Os grupos ou os lugares que eu frequentava na altura, não houve assim preconceito. Às vezes havia alguma piadinha, né? Alguma brincadeira, você vai ser padre, né? Não pode casar. Até outros brincavam, dizendo, antigamente, né? Brincavam muito que padre precisa tomar remédio para não ter desejo sexual, né? Essas coisas assim, né? Brincadeira. Mas de uma maneira geral, nunca assim, senti preconceito pela minha opção de ser padre, né? Pelo contrário, sempre fui incentivado pelos amigos, parentes e conhecidos, né? Boa tarde, sou Mônica. Como o senhor vê a participação dos jovens cristãos na igreja? Quer dizer, isso é meio difícil responder, né? Porque há vários contextos, né? Por exemplo, eu morei, depois eu vou falar, mas morei em Moçambique, na África, já há 10 anos, né? Lá a participação é diferente. Na Europa, morei 4 anos, né? 1 ano em Portugal e 3 anos na Itália. É outra situação. Aqui no Brasil também, depende do lugar, depende da paróquia, depende do pároco, né? Mas aqui, concretamente, em Guatemi, assim, a participação é boa, né? Nós temos aí alguns movimentos de acampamento, né?
tem um grupo assim, desde criança até adolescente, jovem, até recentemente, né, do domingo nós fizemos, essa semana que passou tivemos um acampamento juvenil com 120 jovens, né, participando do acampamento. Então a participação aqui é boa, mas se formos fazer assim em termos de porcentagem é muito pouca, né, porque a juventude é a grande maioria da nação brasileira, né, então. Mas em alguns lugares a participação é boa, em outros lugares às vezes os movimentos da igreja às vezes não permitem muita participação do jovem, né? Sim, o senhor carrega algum amuleto contigo ou tem alguma frase ou oração que o acompanhe em sua rotina de trabalho? Amuleto? Não. Assim, o único sinal que eu carrego, né, é uma aliança que é até 1/3, né? Mas há outros padres que até usam crucifixo, eu nem uso muito, né? Mas amuleto não. O que eu carrego acho que é assim, sei lá. É a amizade com Deus, com Jesus Cristo, né? Eu acho que Ele está sempre comigo. Então eu não carrego amuleto nem coisa, mas eu carrego o próprio Jesus Cristo, né? Que me acompanha. É claro que eu sou ainda, quando eu era criança, eu aprendi uma oração, né? E eu conservo essa oração até hoje, né? A oração é assim, com Deus me deito, com Deus me levanto, né? Com a graça de Deus e o Espírito Santo. E aí, quando eu me levanto, quando eu vou fazer alguma atividade, eu sempre faço uma oração invocando a presença de Deus, do Espírito de Deus, a proteção de Nossa Senhora, dos anjos e santos, né? Essa é a minha oração constante, né? Boa tarde, eu sou a Juliana. Em algum momento o senhor pensou em mudar de profissão, seguir outra coisa assim, você sabe? Assim, de maneira muito radical não, né? Mas às vezes em alguns momentos da vida, quando eu era estudante, por exemplo, eu pensava em deixar de ser padre, eu gostava de ser cantor, né? De vez em quando eu ainda arrisco cantar uma música por aí, né? Mesmo nas missas, nos encontros. Eu gosto de cantar, né? Até já gravei umas músicas umas vezes lá com o grupo Belo Horizonte, né? Eu pensava assim, acho que melhor eu ser cantor do que padre, né? Outras vezes, já depois, como eu disse, eu tenho 20 anos de padre, né? Ao longo desses 20 anos, em alguns momentos eu penso assim, será que se eu fosse casado, tivesse uma família, eu era mais feliz, me realizava melhor, né? Mas assim, são pensamentos, ideias, porque pronto, eu sou livre, né? Cada dia tem que renovar a minha profissão, a minha vocação, né? Mas assim, de maneira radical, nunca pensei de deixar de ser padre, né? Uhum. Qual a sua recompensa diária pelo serviço que presta? Recompensa em termos financeiros? No geral. Hã? No geral. No geral. Sim, mas no geral como? Recompensa Vamos pelo espiritual. Assim. espiritual? Ah. Então, depende, né? Há dias que a gente se sente mais realizado, né? Até aquilo que eu dizia, né? Há momentos que a gente se sente mais realizado na minha profissão, vocação, né? Quando vejo que a gente promove alguma coisa, algum evento e as pessoas acordem, correspondem, né? E até quando a gente vê que os jovens, os adolescentes estão seguindo o caminho de Jesus Cristo, né? Estão deixando de viver uma vida sem sentido, uma vida com certos vícios, né? É claro que a realização da gente, não só minha, mas de todos aqueles que trabalham, né? Nós temos uma equipe de pessoas que trabalham conosco na igreja, nós nos sentimos mais realizados e felizes, né? E há outros momentos que às vezes a gente promove alguma coisa, algum evento, e as pessoas não correspondem, né? Não estão interessadas, isso deixa a gente um pouco frustrado, né? Mas faz parte do ofício. Boa tarde, eu sou Heloísa e gostaria de saber se o senhor tem algum momento marcante para nos contar do trabalho que faz. Então, como eu disse, eu tenho 20 anos de padre. Os 10 primeiros anos eu trabalhei em África, num país chamado Moçambique. E lá vivi uma experiência bem marcante, né? Os 6 primeiros anos eu trabalhei numa missão, mesmo no interior, na floresta, onde não tinha muitos meios como energia, televisão, telefone, né?
Então, mas apesar disso, foi uma experiência muito marcante, né? Até por algumas vezes eu peguei a malária, né? Doença da malária, mas convivi assim com jovens, crianças, adultos, pessoas, né? Uma população muito grande. A área onde eu trabalhava tinha 130 mil habitantes. Então foi uma experiência, foi um mergulho assim em uma cultura diferente da minha, alimentação diferente, né? Mas foi assim, algo bem original, né? Depois dos 4 anos eu morei perto da capital do país, já onde havia mais meios. E também eu vivi a experiência aqui no Brasil, morei 3 anos na Itália, né? Fazendo um curso de aprofundamento, né? Foi uma experiência bastante boa ter estado ali perto, né? Daquilo que a gente chama as fontes do cristianismo, né? Roma. Tive o privilégio de ir à Terra Santa, né? Na Terra de Jesus. Foram experiências boas, né? E ultimamente, né? Mesmo aqui, quando estou aqui em Guatemi, essa experiência de acampamento, né? Seja para jovens, adultos, crianças, é uma experiência que para mim tem sido marcante, né? Tem me ajudado até no meu ministério, na minha profissão, né? Motivação para continuar a trabalhar. E o que o senhor tem a dizer sobre os jovens que estão afastados da igreja? O que eu tenho a dizer para eles? Sim. Então, o que eu tenho a dizer é que eles procurem, né? Não só a igreja, assim como instituição, né? Mas procurem uma religião, procurem a Deus, né? Porque o que a gente tem assistido pelo mundo afora é que não só jovens, né? Mas como adultos, ultimamente tem falado, né? Até grandes personalidades, né? Famosos aí, pessoas que acabam entrando pelo mundo da droga, o mundo da overdose, né? Pessoas famosas que morrem. Por que acontece isso? E a nossa juventude vive num tempo em que falta às vezes assim, valores, né? Muitos não buscam o sentido da vida e acabam por suicidar-se, né? Alguns de maneira trágica, repentina, e outros devagar, através da droga, do álcool e tantas outras coisas, né? Isso é porque falta eles se questionarem, né? Sobre o sentido da vida, né? E esse sentido da vida você só encontra naquela que a gente chama de dimensão espiritual. O ser humano tem uma dimensão que é espiritual, né? Então é importante buscar a essência, não nos deixarmos iludir por tanta coisa que o mundo material nos oferece, mas o conselho que eu dou é que você procure dar sentido à tua existência, dar valor à tua existência como ser humano, né? Porque se nós nos abrirmos à religião, à vida espiritual, com certeza nós daremos mais valor, maior dignidade à nossa existência como pessoas humanas. E eu queria agradecer em nome dos meus colegas e agradecer ao senhor por ter nos concedido essa entrevista. Muito obrigada. Desejo bom estudo para vocês. Vocês estão em que ano? Primeiro ano do ensino médio, né? É época de pensar, né, realmente, né? Uma profissão já, né? Começar a pensar já. Começar a pensar numa profissão, numa vocação, né? A profissão, acho que está ligado com vocação, né? Se você pensar só numa profissão para ganhar dinheiro, você perde até o valor, né? Toda profissão tem que estar ligada à vocação. Ser médico não é só profissão, é uma vocação, né? Ser professor, ser engenheiro, seja de que área for, né? É importante ver isso não só como uma profissão, mas como uma vocação que te realize como pessoa, que dê sentido à tua própria vida. Ok? Bom estudo e bom trabalho para todos.